Diário possível, mas inventado. Data: aos 7 anos. Local: fantasia. Quando eu era criança, eu tinha um medo. Bom, eu tinha muitos medos, como toda criança. Mas um medo que eu demorei muito para entender depois de adulta por que eu tinha esse medo. Eu tinha muito medo de crescer. Eu não queria e tinha muito medo de virar adulta. Eu sei que toda criança tem esse medo. Eu sei que o universo dos boletos, do trabalho, do relacionamento por aplicativos é uma coisa aterrorizante, até hoje. Mas meu medo não era esse. Disso, de ter responsabilidades, compromisso, eu nunca tive medo. Quando eu era criança, ser adulto para mim significava que eu não ia mais poder rir. Era assim que eu me lembro que eu formulava. Quando eu for adulta, eu não vou poder mais rir. E eu não sei, ou não tinha entendido até bem pouco tempo atrás, bem pouco mesmo, porque eu acabei de entender agora, bem de manhãzinha, quando eu estava acordando com o galo ensandecido aqui do sítio, gritando "Tucuruvi!" Ou pelo menos é isso que eu inventei que ele fala. Eu não entendia por que isso, de adulto não poder rir. Até porque eu venho de uma família de sarristas. Eu tenho uma mãe que tem crises de riso com as próprias piadas e uma tia que acha que com tudo dá para fazer trocadilho. Com tudo, tudo mesmo. Mas um dia eu conto sobre isso. Eu tinha à minha volta adultos que riam. Por que isso, então, de não poder rir? Mas hoje eu entendi. E achei que valia a pena registrar nesse diário. Mas para todo mundo entender o que eu entendi, eu vou ter que contar um pouco da criança que eu fui. Para vocês chegarem na conclusão final, atenção para o spoiler, de que ela não é muito diferente da adulta que eu sou. Eu fui uma criança muito solitária. Eu sou uma temporona ao contrário, sou a mais velha e meus 2 irmãos nasceram quando eu já tinha cerca de 6 anos. Toda a minha primeira infância eu passei sozinha. Além disso, eu era uma criança e uma adolescente gorda, o que fazia com que eu, não tivesse muitos amigos, digamos assim. Eu não tô falando isso para vocês ficarem com dó, não é para subir uma trilha com violinos. É que eu preciso dar o contexto para vocês de por que eu era sozinha. E eu era sozinha num universo de crianças, porque eu tinha muitos adultos por perto. Mas, ao contrário das probabilidades, eu era uma criança alegre e muito feliz. Porque eu tinha um universo próprio, minha capacidade de contar histórias e de inventar mundos. E de fato era assim, com qualquer conjunto de objetos eu me divertia. A caixinha de costura da minha mãe, com suas linhas coloridas, a caixa de ferramentas do meu pai, o conjunto de aparador de pratos da minha avó. Todos eles, imediatamente ao meu toque, viravam personagens das minhas histórias. E eu passava horas dentro desse mundo interno da minha imaginação. Horas mesmo, porque eu tinha muito tempo nessa minha solitude. Mas com eles eu não me sentia só. Tanto que eu tô contando que eu era uma criança solitária porque eu sei factualmente disso, mas não porque eu tenho um sentimento de solidão na infância. Porque eu me sentia acompanhada, e muito bem acompanhada, diga-se de passagem. Aí, eu tenho que contar mais 2 coisas fundantes nisso que eu descobri agorinha de manhã. E que, como toda descoberta, depois que a gente descobre, parece bem óbvia. A primeira é que quando eu tinha cerca de 7 anos, eu fui ver A História Sem Fim. Eu vou fazer um parêntese aqui para dizer que o filme é até razoável, mas esse livro é uma obra-prima, por favor leiam. É do Michael Ende. Se você não sabe do que se trata A História Sem Fim, eu vou resumir puxando sardinha para a parte que realmente importa para essa minha descoberta matutina. A História Sem Fim é sobre o reino de fantasia sendo dominado pelo nada e sobre uma criança que salva esse reino. Talvez eu não consiga dar a real dimensão do quanto isso me marcou.
Talvez isso tudo que eu esteja contando é só para dizer o quanto fantasia ser transformada em nada me aterrorizou. E me aterroriza até hoje, se vocês querem mesmo saber. E esse momento, a hora que eu vi o filme e tudo que essa história sem fim me causou, nessa história aqui que eu tô contando, é o plot principal. Eu usei plot só para ficar chique, mas é o seguinte: esse é o ponto de virada e a chave que abre o entendimento do meu medo. O meu medo não era de não poder rir, era de não poder fabular. Era de perder a entrada desse mundo inventado por mim, que vivia dentro de mim e me fazia companhia. A minha imaginação. Eu acho que vocês já estão entendendo, mas eu quero contar a segunda coisa, que é o segundo plot dessa história aqui, que foi quando eu conheci o teatro. Eu sempre digo que o teatro me salvou, e o teatro me salvou mesmo, porque eu descobri que o teatro me dava autorização para continuar entrando na minha imaginação. O teatro permitia que eu continuasse a fabular, a inventar e mais, agora não só com os carretéis de linha ou com as chaves de fenda, com outras pessoas que inventavam junto. E como se isso já não fosse o paraíso, depois de inventar muito, a gente convidava outras pessoas para verem o que a gente inventou e rirem, chorarem, se emocionarem e eventualmente se decepcionarem com a gente, porque nem sempre a gente acerta. Eu vou contar assim agora para ficar bem entendidinho. Sabe aquela hora muito triste do desenho Divertidamente, que o Bing Bong, o amigo imaginário da Riley, ajuda a alegria a sair do abismo do esquecimento para salvar a Riley? E que para isso ele tem que ficar preso lá e ser esquecido? O meu amigo imaginário nunca se despediu de mim. O meu amigo imaginário é a minha alegria que me salva. E mais do que isso, ele nem é só um amigo imaginário, ele é um mundo inteiro, povoado não só de elefantes rosas com orelha de cachorro, terninho e gravata, mas de muitos mundos, incontáveis, que eu entro e saio, e invento e desmancho e reconto e ajusto e conto de novo e faço vozinhas dublando patos e corrida de mé de palmo e invento que o galo grita o nome de um bairro da zona norte de São Paulo e invento conversas com o sol pela manhã. Eu olho para o mundo desse jeito, procurando uma brecha para inventar uma história e entrar em fantasia. Mas isso não quer dizer, e é importante deixar isso bem claro, que eu minto ou que eu não saiba distinguir realidade e invenção. Aliás, muito pelo contrário, como eu posso entrar na fabulação, como eu posso inventar e caminhar no campo do ficcional, eu não preciso fazer isso para tratar com o real. Ficção não é mentira. Ficção é uma possibilidade de mundo. É um mundo que existe mesmo, só que dentro das nossas cabeças e corações. Estou falando isso para todo mundo que acha que ser atriz ou ser artista é ser dissimulado. É exatamente o contrário. Porque a gente já tem esse lugar para inventar, fazer de conta. E não precisa e nem pode gastar isso na banalidade da vida. E é porque toda história e toda arte é sobre a experiência humana que a gente vive as coisas com muita realidade, e quanto mais íntegro é o artista, mais fabulosa e mais calcada na experiência no real é a sua produção. Tem gente que se irrita muito com esse meu jeito de olhar para o mundo, porque eu faço piadas em momentos que não se pode rir. Acontece. O Big Bong é meio sem noção mesmo. Pode ser um grande defeito para alguns, eu não julgo. Mas como que é aquela frase da Clarice que todo mundo gosta de citar? Vou citar também. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. A questão é que o meu edifício parece menos com os edifícios de concreto armado dos modernistas, que tem sua beleza, eu não nego essa beleza concreta, e mais com a Sagrada Família ou a cripta da colônia Güell, do Gaudí. Parece mais com uma casa de hobbit do que com um edifício industrial. Mas não é só o meu mundo imaginário que me salvou, ou só essas duas coisas que eu contei. Eu contei assim só para dar coesão à narrativa. Mas depois dessas coisas, ou junto com elas,
vieram todos os livros que enriqueciam fantasia, e vieram os filmes, as peças, os desenhos, as músicas, as fábulas, as histórias tradicionais, e a minha ligação com todos os outros adultos que também se dedicaram a fabular, a inventar, a compor, a contar histórias. Essa gente tão maltratada e meio maltrapilha, confesso, chamada artista. Não é fácil sustentar essa pecha de ser artista num mundo tão concreto. E foi assim que eu escapei de virar adulta e parar de rir. Quando eu me dei por mim, eu adoro essa expressão, porque eu me dei por mim disso tudo agorinha de manhã enquanto eu fazia o café. Quando eu me dei por mim, eu nunca mais perdi o acesso ao mundo interior e fabuloso que sempre me habitou. E fiz disso a minha vida. É isso que eu faço. Eu conto história. Sérias e engraçadas, mais fabulosas ou mais perto do que a gente chama de real. E aí, eu nunca mais cresci. Eu nunca parei de rir. Eu ainda sou aquela criança com os carretéis coloridos. Ainda bem. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser saber mais e contribuir com o nosso projeto, pode entrar em diariopossível.com ou mandar um pix de qualquer valor para anarroxo@gmail.com. Bom dia. Essa foi a minha invenção de hoje. Qual vai ser a sua?